Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gabiru em mais um Botafogo Podcast. É um prazer inenarrável estar aqui. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, compartilhe essa live e vem com a gente que o papo hoje vai ser muito legal. Ao meu lado, Hanna Santos, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Fala, torcedor. Hoje a gente tem um convidado que, assim, dispensa comentários. Já vou pedir pro Gabiru fazer as honras da casa, porque esse podcast promete, assim, tirar dúvidas, entrar um pouquinho mais nesse mundo aí, desde o comecinho da SAF. Esse convidado já tá aqui com a gente. E vamos lá, Gabiru, não vamos perder tempo, não. Antes de tudo, Hanna, é bom dizer pra galera que fica tranquilo que a gente não vai revelar os segredos, porque teve muita gente pedindo. Não, traz o scout. Aí embaixo, não, mas... E se descobrirem como vai ser isso? A gente está aqui hoje com o Head Scout do Botafogo, um dos pilares do sucesso do clube, diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco de histórias, um pouco do que a gente faz, né? Um pouco de como a gente construiu, até onde a gente chegou e aonde a gente quer chegar, né? Exatamente, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, né? Porque até os anos 90, que eu cresci bastante, depois a Hanna nasceu mais tarde. Um pouquinho depois. Não se falava muito de scout, né? Você pensava assim, pô, como você pode ter sucesso num clube, como você pode ser criativo nas contratações. Queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória e o que te levou a chegar hoje como Head Scout. Ah, legal. O scout em si, ainda no Brasil, é algo que está ainda em crescimento, né? Não é algo ainda tão sólido como já é na Europa, por exemplo. E eu sempre tive comigo essa parte de observação, de análise de jogos, né? Então, como eu tive uma experiência de trabalhar como treinador, como professor de escolinha, como auxiliar de campo, então eu sempre tive comigo essa vontade de ver jogos, de observar. E daí, em 2009, eu tive uma ideia de iniciar um banco de dados onde eu pudesse auxiliar os tomadores de decisões, treinadores e diretores, coordenadores, e na época eu estava no Atlético Paranaense. E daí eu recebo o convite do próprio clube para iniciar esse processo de identificação e captação de atletas. Mas ainda era muito, muito novo, até eu mesmo não entendia exatamente qual o caminho seguir, né? E daí eu estava numa arquibancada, em 2010 isso, e conheci um rapaz que se chama Áudrio, da Adidas. Hoje ele trabalha como responsável no Grupo City, aqui na América do Sul. E ele fez o convite para eu ser um scout na região sul, representando a marca Adidas, indo atrás de jovens atletas com potencial para a empresa patrocinar. E daí a gente foi fazendo cursos e buscando especializações fora do Brasil, porque aqui realmente não tinha nem literatura, algo sobre isso. E a empresa ela foi muito feliz também nas escolhas dos profissionais, que hoje os profissionais que ali trabalharam estão em grandes clubes também. Então a gente conseguiu desenvolver um trabalho legal, né? Um trabalho bem profissional dentro da marca. E lá eu fiquei até 2012, quando eu recebo novamente o convite do Atlético Paranaense para coordenar a captação de atletas. E daí a ideia era exatamente essa: não esperar a indicação de fora, né, para dentro, e sim de dentro para fora. A gente buscar aquilo que o clube tinha de interesse. Isso era uma coisa mais de esporte americano, né? Teve o filme do Brad Pitt, O Homem que Mudou o Jogo, não sei. Eu tô vendo isso aí. E é uma coisa Moneyball, famoso exatamente. Moneyball. E do filme do Pearl Jam também, que fala do Chicago Cubs, que precisa de um head scout para trazer jogadores diferentes e criativos. É um pouco dessa ideia. E daí ali eu trabalhei durante um longo período. Depois eu tive essa experiência fora, né, do futebol nacional. Foi a primeira vez que eu consegui trabalhar numa holding, então é algo parecido com o que nós temos hoje junto com o John. Era um grupo chinês, a gente tinha 4 clubes também, e eu representava eles na América do Sul. E daí eu saio, fiquei 2 anos como scout deles aqui, eu tive um convite para ir trabalhar no Internacional, mas daí também voltado nessa parte mais da base, de captação de atletas. E lá eu fico por 2 anos, e a gente fez toda uma reestruturação no departamento e foi legal porque o resultado ele apareceu a curto prazo, tanto formando jogadores, mas também a gente conseguiu o título da Copa São Paulo. Então, num curto período ali, a gente conseguiu se consagrar campeão da Copa São Paulo. Saio do Inter, sigo junto com o Rodrigo Caetano para o Atlético Mineiro. Fico 2021 no Atlético Mineiro, a gente teve um ano muito feliz.
onde conseguimos ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e semifinalista da Copa Libertadores. E daí em 2022, em janeiro, eu recebo uma ligação, né, do John junto com o Mazzuco, e confesso para você que eu estava muito feliz no Atlético Mineiro. A gente tinha alguns projetos em andamento e eu de cara falei, pô, não consigo, porque, né, tem um contrato, tem um projeto, não tem como. E o John, do jeito que é, ele falou, não existe isso. Não tem como, né? E daí ele falou, não, eu quero entender quais são os projetos, o que a gente pode fazer junto. E ele também me mostrou qual que era a ideia dele a longo prazo. E depois de algumas conversas, né, o Mazzuco também auxiliou, né, nessa tomada de decisão, fazendo com que a esposa ligasse para mim, e daí assim vai, né, mas deu tudo certo e eu vou te dizer que foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida e da minha carreira, vir para o Botafogo, porque realmente o projeto que ele tinha vendido para mim, ele superou as expectativas daquele início que a gente teve de conversa. E aí, voltando ali para 2022, né, na sua chegada, a gente fala muito que todas as modificações da SAF, elas aconteceram até muito rápido, porque o Botafogo se encontrava numa situação muito complicada e seria até compreensível que demorasse um pouco mais para as coisas se reestruturarem, né? E a gente vê que não, que os processos se encaminharam até rápido e hoje o Botafogo se encontra realmente numa situação totalmente diferente, de muitas evoluções. Então, assim, como é que foi para você, desde a tua chegada até aqui, esse processo todo de formação desse elenco, né? A gente tinha como uma ideia macro, né, fortalecer e deixar o Botafogo muito forte, não só no Brasil, né, na América do Sul. Chegou no dia 16 de fevereiro, só um adendo, eu lembro exatamente desse dia, porque eu fazia live nessa época no setor visitante, e eu lembro que foi o dia que a gente ficou, o John apareceu, a SAF e tudo mais, mas quando aparece você, fala, pô, ele tem um objetivo, e um objetivo muito grande, né, porque pensar fora do campo e pensar no amanhã também. E a gente traçou isso com o John, né? No caso era eu, o Mazzuco, o John e o Tyro envolvido, o Danilo também. E a gente queria fazer um plano, um projeto que eu acredito muito no ciclo olímpico, né? O que é o ciclo olímpico? Normalmente os atletas, né, de alto rendimento, eles chegam para disputar a medalha em 8 até 12 anos. Uhum. E é o ciclo olímpico que eu acredito na formação de atletas, né? A gente pega o atleta lá com seus 13, 14 anos e ele vai chegar no seu alto rendimento com seus 20, 21 anos. E como a gente estava no futebol profissional, o John Textor, o Botafogo, o SAF, a gente construiu e acreditou muito na estruturação da profissionalização. Então não foi só o meu departamento, né? A gente vê o clube crescendo de uma maneira gigante e realmente essa era a nossa ideia, né? Fazer o Botafogo um clube muito forte na América do Sul. Claro, no nosso sonho a gente sempre quer para amanhã, né? Mas a construção ela Como você se vê 2 anos depois disso, né? Depois de ter chegado aqui, seus objetivos estão no momento, estão no prazo certo? A gente tinha uma expectativa de 2025 a gente estar nesse cenário já mais fortalecido dentro da América do Sul, porque envolve a estrutura, a capacitação dos profissionais do clube também. Não é só a ponta final, o atleta dentro de campo, né? É toda essa área que hoje o Botafogo está crescendo. Desde a parte de logística, da chegada, a comunicação, Botafogo TV, todo o clube se estruturando para isso, né? Não adianta a gente ter um elenco muito forte e atrás dele não ter essa profissionalização. Então é uma preocupação que a gente tinha como clube. Então acho que os passos eles foram dados maiores do que as próprias pernas, vamos dizer assim, mas sempre muito convicto do que a gente estava fazendo. E hoje eu posso dizer que a gente consegue ter um elenco, né, e um clube muito forte na América do Sul. Eu posso garantir isso para vocês. Não, sensacional. E é um trabalho muito diferenciado. A gente está vendo muitos elogios por parte da mídia, a torcida também, né, dos jogadores que chegaram e tudo mais. Queria que você explicasse um pouquinho como é que é esse trabalho, né? O Leandro Moura, um grande amigo meu, às vezes a gente estava vendo o jogo, ele pegava esse Y-Scout, não sei o que, e me mostrava, ficava assim, que é isso? Porque são números. A gente vê só o finalzinho, né? O logro mesmo, quando você chega, né? Então, assim, até você ter o êxito de uma contratação para você
começar realmente tem todo um trabalho, né? E aí a gente quer saber um pouco mais entre linhas como é que funciona isso. Legal. A gente, essa foi uma estruturação que eu consegui fazer no Atlético Mineiro e que eu peguei como exemplo porque eu acreditei muito nisso e deu certo lá e eu acreditava muito nisso aqui também. De montar um departamento de informação, né, do Botafogo. Esse departamento, ele não seria um departamento de tomar a decisão baseada somente em nós, né? Somente no indivíduo Alessandro ou somente em alguma dessas figuras que vocês estão vendo aí. A gente construiu um departamento onde a gente aliasse a parte do Scout Pro, que seria a observação de atletas voltado ao departamento profissional, a parte de análise de desempenho, que a gente conseguiria saber o que a gente tem dentro de casa, né? O que a gente consegue, o que os nossos atletas estão fazendo. A gente criou um departamento de analytics, que daí sim entra os dados, entra métricas, e nós criamos as nossas próprias métricas, né? Esse é um dos problemas que eu vejo, assim, existem muitas ferramentas no mundo afora, só que elas são ferramentas fechadas. E a gente criou as nossas próprias métricas, né? Então, o que um lateral direito do Botafogo tem que ter? O que um zagueiro tem que ter? Quais são as métricas que a gente quer nessa posição? Então, o departamento de analytics foi criado para isso. E junto com isso, a gente também criou um braço, que hoje ele está mais voltado com a categoria de base, mas nós auxiliamos e estamos semanalmente em reuniões, que é a coordenação da captação de atletas na base, que é um próximo passo que a gente quer dar, né, atacando, principalmente, eu falo muito do quintal de casa, né, atacar o Rio de Janeiro para depois atacar outro estado e a gente ir mapeando esse mercado. Vocês têm, então, também essa organização de já buscar primeiro uma região e depois... Isso, a gente classificou... como a gente iniciou ali, final de 22, início de 23, esse departamento da base, a gente mapeou para a gente ir cobrindo áreas próximas ao clube. Não adianta eu querer ir lá no Nordeste e esquecer do menino aqui do lado do Complexo da Maré, por exemplo. Então, a gente tem que primeiro mapear o nosso quintal de casa para depois a gente poder atacar o Brasil afora. Isso é um caminho longo, né? Porque a base aqui a gente precisa reestruturar praticamente inteira. E é um caminho longo, mas é um caminho que pode nos levar a caminhar com as próprias pernas em até médio prazo. Né? Sim. É aquilo que eu falei do ciclo olímpico, né? Até escutei o podcast do Léo na semana passada e ele fala muito nisso, né? A gente tem que ter paciência, né? E acreditar no desenvolvimento do ser humano, do atleta. Principalmente saber que tem uma criança, tem um adolescente, vai ter problema. Com certeza, tem toda uma família por trás também, que precisa de um suporte, né? Então a gente tem que ter essa paciência e saber aonde a gente quer que esse atleta chegue, né? Então é uma das ideias também, esse trabalho junto com o Léo Coelho agora. Ao longo desse programa a gente vai ter alguns vídeos aqui, queria chamar o primeiro vídeo para você botar na tela aí. Feliz demais de estar aqui, cara, podendo te dar esse recado e acompanhando todo esse teu sucesso. Esse reconhecimento é merecido, é uma pessoa especial. Tu é um cara que sempre valorizou a nossa classe, valorizou a observação, o scout, e hoje tu tá aí liderando esse grandioso projeto que é o Botafogo. Também te agradecer, cara, agradecer pela oportunidade de poder caminhar ao teu lado e dizer que é uma honra fazer parte da família do Botafogo. Vamos com tudo, vamos sempre por mais, valeu! Alessandro, a gente só tem coisa boa para falar, né, cara? Chegou aqui em janeiro, um cara que não conhecia a gente pessoalmente, não me conhecia, não conhecia o Rafa também, que já estava aqui há um mês antes. E, de lá para cá, nosso trabalho tem evoluído muito. O Ale é um cara que potencializa demais o nosso esforço dentro do nosso trabalho. O departamento em si, né? Um cara que confia demais e passou muito conhecimento técnico da área, de profundidade, de conhecimento de atletas, de como fazer as coisas. É um cara aí que nesses últimos 2 anos e meio aí, aprendi demais com ele, super feliz. Acho que nosso trabalho aqui vem sendo coroado com um bom desempenho, muito por essa sinergia que a gente tem dentro do nosso departamento e logicamente cabeçado pelo Ale, com a visão mais macro, da escolha das pessoas, da montagem do grupo, né? Não falo do grupo de jogadores, mas do grupo próprio de scout mesmo, né? A filosofia, as ideias, a lisura também no trato das coisas. É um cara, assim, só tem coisas boas para falar, cara.
Agradecer muito aí a oportunidade de aprender, de estar contigo aí no dia a dia e vamos por mais aí, beleza? Um abraço, meu amigo. Tá aí. É só o começo, né? É só o começo. Algum dos membros que trabalham com você, né? E é sensacional. E pode falar dos dois? Claro, né? É muito legal esse reconhecimento deles, né? Isso que o Bruno falou, o William, que é algo que a gente sempre conversa assim, no nosso dia a dia, que a gente pegou uma folha em branco e a gente foi construindo junto, né, o novo Botafogo, a nova SAF, vamos dizer assim, né? E eu fui muito feliz quando eu cheguei aqui, estava o Bruno e o Rafa, né? O Rafa Rezende tinha acabado de sair da Sport TV, da Globo, e veio para cá. E eu não conhecia os dois, e eu falei para eles, cara, fiquem bem tranquilo que vocês aos poucos vão entender aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. E eu tenho comigo, assim, de sempre fazer uma gestão horizontal, onde a gente divide muitas coisas entre todos e possa realmente com que as pessoas sejam escutadas e que possam agregar no nosso dia a dia. E o nosso departamento, o Scout Pro, o Rafa hoje é o nosso coordenador. Pra você explicar esse bom, desenho né? aqui, né, Ana? É importante a gente entender, né? Rafa Rezende é nosso coordenador, então quando a gente dividiu em sub-áreas, eu coloquei em cada área um coordenador, né? Então o Rafa é o nosso coordenador do Scout Pro, o Bruno, o Christian e o William, eles hoje trabalham como Scout Pro, Scout da equipe principal, mas a gente vai falar futuramente, né, aqui no podcast sobre o trabalho que a gente vem executando na Eagle. Então, os 4, mais o Henrique, que é o meu coordenador de Analytics, eles trabalham também para a Eagle aqui na América do Sul, que é um dos pilares que a gente tem aqui dentro da estrutura do John, né? Então, eu tive a felicidade de poder trazer o William, que é um cara, trabalhou na seleção brasileira, São Paulo, Palmeiras, um cara que a gente sempre se encontrava muito na arquibancada, de extrema confiança, família, que é o Botafogo. O Cris também trabalhou no Inter, no Juventude, também é um cara de grande representatividade, e fui muito feliz quando encontrei o Rafa e o Bruno aqui, porque são, além de grandes profissionais, grandes pessoas. Então, o Bruno eu conheci. O Bruno, nossa, tomamos uma cerveja junto, aliás, tá me devendo muito bem. E pronto, Bruno. E o Bruno gosta, mineiro, cara. Mas eu fui muito feliz, assim, de encontrar os dois e poder trazer os outros dois. E a gente, né, discute. Eles trabalham remoto, só o Rafa e o Bruno que trabalham aqui no Rio. E parece que a gente trabalha todo dia junto, né? Porque todo dia se fala, todo mundo troca bastante informação e reportes, então a gente foi muito feliz na escolha desses profissionais. Na parte de desempenho, o Alf já estava aqui na casa, junto com o Vinícius e com o Mira. São 3 profissionais assim, de altíssimo nível. Todas as comissões que passaram aqui no Botafogo, todos, né, nesses 2 anos e meio, todos só rasgam elogios pelos profissionais e pela qualidade que eles entregam o trabalho. Então eles cuidam exatamente da nossa equipe, né? Eles são analistas de desempenho da nossa equipe. Então tudo que você tiver aí na cabeça o que é o desempenho da equipe do Botafogo, eles podem entregar para nós em relatórios, vídeos, essa é a função deles. E a gente foi desmembrando daí para cada categoria. A gente já teve algumas saídas e algumas aquisições, e hoje a gente tem aí um profissional para cada categoria, né? Você vê o tamanho, né? Tem no 20, no 17, no 15, né, no 14, então a gente tem profissionais da análise de desempenho também. E o Henrique, é um fato curioso, que o Henrique, ele nunca tinha trabalhado no futebol, sempre gostou muito do futebol, e eu fiz uma entrevista com ele, até a pedido do Tairo e do Danilo, pela proximidade que tinha com ele, e ele me mostrou o que ele fazia. Ele sempre foi um cara muito esperto em Excel, gostava de ver jogos, e eu falei para ele, cara, você vai ser o meu coordenador de Analytics. Ele se assustou, como assim? Eu falei, calma que a gente vai te guiar aí, né? Sim. E junto com o Rafa, o Bruno ali nesse começo, e o Henrique também muito esperto, a gente foi criando essas métricas, esses filtros, e hoje a gente consegue saber através do departamento de Analytics, dar um exemplo rápido, né?
eu preciso saber quem é o atleta jovem que joga na lateral direita da Colômbia. Ele consegue me dar, através das métricas, sem antes eu precisar observar quais são os dados. Otimiza muito o trabalho, otimiza o trabalho. A gente bebe água limpa, a gente fala, sim, através do trabalho dele. Sensacional. E isso mostra quanto de trabalho tem por trás desse sucesso todo do Botafogo. E tem mais gente. Vambora. Tem mais gente. Falar do Ale é muito fácil, né? É um cara família, trabalhador, competente, simples no trato, né? Alguém que você quer ter do seu lado, né? Nas trincheiras, nas batalhas da vida. Só posso agradecer por mim e em nome da equipe, né, do Scout Pro, pela oportunidade, pelo trabalho realizado até aqui, por tudo que a gente ainda pretende desenvolver e construir dentro do Botafogo. Estamos juntos, seguimos juntos. Grande abraço. O Alessandro é um cara muito especial, né? Além de ser um profissional exemplar, né, que tem comandado brilhantemente o futebol do Botafogo desde a entrada da SAF. O crescimento do futebol do Botafogo tem muito a ver com ele. É um cara também muito generoso, né? Então, coração muito grande e sabe muito bem comandar uma equipe. Que é um cara espetacular, assim, que eu tenho o prazer de trabalhar desde o início da minha carreira aqui no futebol. E para mostrar como ele é tão generoso, né? Acho que é legal, Ale, contar a história aí do convite para a ida à Suíça, uma semana antes aí da ida ao torneio. Você que estava convocado para ir acabou não podendo por questões acompanhar o time profissional e me fez esse convite espetacular, né? Então mostra mais uma vez a generosidade aí. Só tenho que te agradecer, cara, te dar parabéns por tudo que você tem feito dentro do Botafogo. A torcida com certeza está muito orgulhosa do trabalho que você tem feito. Você é um cara espetacular. Muito obrigado por tudo aí. Parabéns e vamos que vamos. Tamo junto. Aqui é o Christian Costa, sou scout do Botafogo e amigo desse cara que é uma referência internacional na área do scout, mas que vai muito além disso. O Ale é um cara espetacular, com um coração gigante, que se tornou uma referência na vida. Um cara que construiu uma família maravilhosa, que tem uma gestão de pessoas, um dia a dia maravilhoso e que permite com que a gente possa entregar a nossa melhor versão todos os dias. Ale, tu merece tudo que está acontecendo na tua vida, muitas coisas boas virão e conta sempre comigo. Aproveitando, vai o mate aí? Muito legal, né? O reconhecimento da sua equipe, legal, que mostra que é muito mais que um trabalho, né? Te olham como um líder, mas também como parte de uma família, que eu acho que depois de estudar tanto aqui no Botafogo é o que leva para frente, né? Essa relação entre os funcionários e todo mundo que trabalha junto está no mesmo tom. É algo que hoje vocês pegaram já pesado, né? É algo que eu sempre brinco muito com... Brinco não, na verdade é o que a gente trabalha o dia a dia, assim, a gente tem que deixar o nosso legado, né? O clube vai ficar, né? O Botafogo tem anos e a gente tem que deixar a nossa história. Acho que é um pouco do que eu falo com os meus filhos também, né? É nossa responsabilidade a gente sempre fazer o bem, querer o bem, mas principalmente fazer o bem. Então, é o que eu assim, me dedico toda semana, 7 dias na semana para o clube, justamente por isso, porque a gente quer deixar não só os torcedores, mas o próprio, né, o clube, a paixão que envolve várias pessoas, que a gente sabe o quanto é difícil, né? Muitas vezes eu estava numa arquibancada vendo um jogo e você vê em 5 minutos ali na arquibancada o torcedor que ficou a semana inteira preso no trabalho ou algo assim e vai lá, né? É a paixão dele mesmo. Então a responsabilidade que a gente tem perante é isso, né? A gente quer dar o melhor para essas pessoas que realmente amam o Botafogo e fizeram com que eu e minha família, esses profissionais também amassem. Então é algo que é uma troca. Para mim, eu vejo isso. O Botafogo é uma troca, é uma paixão que a gente vê de fora para dentro, mas tem que ser principalmente de dentro para fora também. E a gente vê a leveza no ambiente, né? Em todas as esferas. Isso é uma realidade, assim, pra gente também que tá aqui, trabalha aqui. Como todo mundo se respeita, porque também a gente passa muito tempo, às vezes, convivendo entre nós, muito mais do que com os nossos familiares, Exatamente. Né? Então, se o ambiente realmente não é leve, é lógico que a gente vai executar nossas funções, mas acaba sendo um pouquinho pesado, né? Tem que ter prazer, né? O Rafael Rezende tem uma rejuvenescida. Saiu da TV, você vê, né?
Tá mais leve, O Rafa é fantástico. O Rafa, os três, né? Eu já tinha comentado ali, mas assim, realmente essa gestão nossa horizontal, todo mundo trocando ideia, não tem ninguém faz nada sozinho, né? Eu brinco com eles que o capitão tem que ir lá e erguer o troféu, né? Então minha função é representar eles, né? O trabalho que eles fazem também. Então a gente tá junto, é uma equipe mesmo. Hanna Santos. Não, e a gente já falou um pouquinho sobre a base, né? Mas a gente queria saber como é que funciona essa captação, falando das categorias de base. Tá. A gente, na categoria de base, a gente começou ali final de 22 e início de 23. Na época a gente colocou um coordenador, que hoje até é o Everson Rocha, que hoje está no Internacional, e ele saiu para ir para o Inter e a gente trouxe o Rodolfo recentemente. Só que o Tairo, ele pensou, pela distância que hoje existe do futebol profissional da categoria de base, o Tairo pensou, e muito bem pensado, pensou em colocar a categoria de base só aos olhares do Léo Coelho, para a gente não ter a responsabilidade é do departamento do futebol profissional e o Léo é um braço nosso. Não, o Léo que está no dia a dia, ele tem que ser um tomador de decisão. Então, a gente colocou o Léo como diretor da base e nós, gestores do profissional, nós servimos de exemplo e conseguimos fazer com que as pessoas entendam o que é o perfil da empresa. Então, o que a gente tem no Scout Pro, a gente quer externar pro Scout da Academy, né, que a gente fala que é o Scout da base. Então a gente quer seguir a mesma linha, não só de sucesso, um padrão do Scout Pro para a categoria de base. Então a gente vem conversando, né, frequentemente. A primeira coisa que a gente tem que ter é formar o nosso banco de dados. Partir de dentro do Botafogo para fora o que a gente vai tomar de decisão. Qual o atleta que a gente vai captar? Qual é o perfil que vai jogar no Botafogo? Qual é o perfil que o Lyon vai querer? Qual é o perfil que a Europa está vendo? Então, dentro disso, a gente criou alguns critérios e alguns cenários para a gente começar a explorar a identificação desses atletas, né? Eu sou oriundo da categoria de base, oriundo das escolas de futebol, então é algo que eu já passei e eu gosto. Eu até brinco com todo mundo que eu tenho saudades de sentar na arquibancada, ver jogo, mas acaba que a rotina não deixa tanto. Mas eu entendo e quero estar junto com eles nesse processo, né? Eu acho que é importante, porque esse é o futuro do Botafogo, né? O futuro nosso é a categoria de base bem desenvolvida. E no feminino também se tem esse plano, né? Isso, o feminino a gente tem traçado a partir de 2025 de explorar o desempenho, a análise de desempenho hoje do feminino, ela já tem as mesmas ferramentas que o desempenho do profissional. Então, já tem a parte de filmagem, edição, a gente já conseguiu dar a mesma cara do profissional e da base. E daí a gente tem a ideia de ter uma pessoa responsável pelo scout do feminino, seja base, seja profissional, essa pessoa entender quais são as métricas, os estudos, para que a gente tenha o mesmo padrão do Botafogo. A mesma receita de bolo. Sim, sensacional. E Hanna, vamos falar da segunda janela, né? Que foi tão elogiada agora... que eu acho que muita gente estava esperando. Não, porque assim, né? Eu acho que quem é botafoguense ficou enlouquecido, né? Nós, até quando a gente via, não, mas é isso mesmo, esse jogador tá vindo. E acho que quem gosta de futebol, realmente o Botafogo chamou muito atenção nessa última janela. O John já tinha dito, né, que seria mais agressivo. Acho que faz parte também de toda essa reformulação e todos os passos que foram dados de uma forma organizada. E agora estava na hora de ser um pouco mais agressivo. Agora, foi uma baita agressividade, né? Vocês vieram vocês não nocautearam realmente, assim. Esse é um trabalho que a gente iniciou lá em 2022. Né? Por quê? Porque foi um trabalho de mapeamento, de acompanhamento dos atletas, de identificar a parte também contratual, porque a gente está sendo muito eficaz em trazer jogadores livres, jogadores no pré-contrato. Alguns jogadores, inclusive, que talvez não sejam nem tão visados no mercado, né? E que conseguem vir pro... Nem falando agora só sobre essa última janela, mas falando de maneira geral, o próprio Júnior Santos, alguns jogadores que hoje a gente vê brilharem aqui e que talvez não fossem tão evidentes no mercado. Então isso também é um baita trabalho de vocês de conseguir enxergar essas potências e trazer para cá, né? Sim, é uma das ideias, assim. É claro que a gente sempre quer trazer e busca trazer o melhor custo-benefício para dentro da empresa. Essa é a nossa missão.
mas principalmente a gente é muito eficaz dentro de um perfil que a gente estabeleceu, que é o que o John sempre nos passou, né? Ele gosta de jogadores rápidos, técnicos e inteligentes. Mas a parte de ser rápido, técnico, inteligente, não é só da maneira bruta, vamos dizer assim, inteligente de que jeito, né? É o cognitivo, é o cara família, é o cara que sabe se relacionar, a parte técnica, não só com a bola, mas entender do jogo, né? A parte física de velocidade, tanto na velocidade de ação, velocidade de raciocínio. Então são alguns perfis, algum perfil que a gente identificou nesse elenco, nos atletas, e é o perfil que hoje a gente busca trazer para dentro do clube, né? Jogadores com essa identidade, principalmente do que o John acredita. Vamos fazer rapidinho 1 a 1, porque não, por favor, a gente tem que render um pouco, porque, né, merece. Você vai jogar no videogame e o videogame acha que é um bug. Não, é inacreditável. Vitinho. Não, foi muito legal. Vitinho é um atleta que a gente já conhece, né, desde a época do Cruzeiro. É um atleta que sempre chamou atenção, principalmente pela parte técnica. Já acompanhamos todo o processo dele de maturação no futebol profissional. Quando vem uma necessidade de um lateral direito, o John ele virou para nós e falou: eu quero o melhor que tenha potencial para chegar e jogar, ser seleção brasileira, e depois a gente, né, ver qual é o futuro dele dentro do clube. Então a gente, de cara, a gente, né, foi buscando, pesquisando, a gente falou: John, esse é o atleta. E o Vitinho foi uma negociação muito longa, porque não foi fácil. A gente tentou primeiro o empréstimo, depois o empréstimo pago, depois a gente fez uma opção de compra e foi indo, até que o atleta sentiu tanta firmeza no projeto e ele também vestiu a camisa e fez legal. Questão de vir para o Botafogo. Você acha que isso pesou para esses nomes virem para o Botafogo, já esse trabalho já mais consolidado, onde eles conseguem às vezes até ligar para um jogador que está aqui, que ele de repente já jogou em outro clube e o jogador passa essas boas referências? Acho que isso tem sido também um pouco mais fácil na hora do jogador tomar essa decisão e talvez até facilitar essa negociação? Com certeza aquilo que eu falei, né, no início ali, da estruturação profissional, né? O boca a boca não adianta, né? A gente dar essa confiança para os nossos atletas, para os nossos profissionais aqui do clube, faz com que um atleta fale com o outro, né? Recentemente a gente conseguiu fazer o núcleo da saúde performance, né, lá no CT Lonier, e isso também deu um salto de qualidade gigantesco, né? Porque hoje o atleta ele tem tudo o que ele precisa, né? Desde parte de alimentação, recover, academia, tudo que realmente o atleta precisa, hoje o Botafogo entrega, né? Campos de qualidade, o treino de qualidade. Então, o atleta ele vem, só se preocupa em jogar. O restante, a gente tem a nossa operação, nossa mão de obra que consegue dar esse suporte para ele. Então, o caso do Vitinho foi um caso longo, demorado, mas com final feliz. Com final feliz. E do outro lado, né, o Alex Telles, que foi um nome que acho que ninguém acreditou, né? Até porque já não tinha mais a foi rede no social, último, né? E depois apareceu, ficou todo mundo assim. A gente imaginava que não ia ter mais surpresa, já estava bom, muito bom do jeito que estava, vem Alex Telles. Falou, não, isso não é sério, e era seríssimo. Né? O Alex foi uma oportunidade de mercado, né? A gente, claro, conhecia o atleta, sabe do nível dele, e daí, pela questão de relacionamento, o agente dele me procurou e procurou o John também, falando que ele sairia livre no dia 31 de julho, né? E eu falei, John, eu acho difícil, né? Mas vamos ver, né? E daí, na madrugada, ele mandou o ofício para mim, eu falei, John, realmente saiu livre, só que a gente tem que acelerar. Daí o John falou, acelerar não, vamos fechar, amanhã ele embarca. Isso que eu chamo de acelerar, né? Foi assim, né? Então a gente fez uma ligação, o John falou com a gente, eu falei com o atleta e a gente fez, né, todo o caminho que tem que fazer. Em 12 horas, o nosso departamento jurídico também foi muito eficaz, muito eficiente. Como é importante que todas as áreas se comuniquem e sejam efetivas. E a profissionalização, né, do clube. Claro. Em 12 horas o contrato já estava feito, já estava assinando, já era um atleta nosso. Então a gente não deu margem para nenhuma outra equipe, instituição pensar em trazer o atleta. Claro. O Adrielson foi o Adrielson prata da casa, né? Mas é engraçado. Mas Adri veio antes, né? Então, o Adri veio numa situação de livre, atleta sem custo para dentro do clube, monitorado por nós, a gente já conhecia ele. Sem mesmo a própria comissão não o conhecia, que na época era o Luiz Castro, mas acreditou e confiou, né, no trabalho. E ele performou super bem, seleção brasileira, Lyon.
e a gente via essa necessidade de ter mais um braço, porque né? são muitos jogos, é pesado, e o elenco mesmo sente isso, né? Que são muitos jogos, então pela relação que nós temos com o Adri, o John também, foi questão de horas ali ele aceitar o retorno para nos ajudar aí nessa reta final. O Alan, né, que foi vem, não vem, vai vir na primeira janela. O Alan, a gente estava muito também conosco, a gente estava 100% garantido, porque foi um pré-contrato assinado na mesma época do Igor Jesus também, mas o Alan desde o início também demonstrou interesse, né, em vir para o clube, voltar para a cidade dele de origem, e daí depois que a gente descobriu que ele era botafoguense, né, que ele botafoguense, daí ficou mais fácil ainda, né? Foi junto com o Igor, né? Foram os dois. Junto com o Igor é um caso que eu, o departamento de scout ali, a gente conhece ele desde os 14 anos, 15 anos, na época de Coritiba, e sempre foi um atleta que chamou atenção. Ou seja, sempre acompanharam ele. Sempre. Né? Então a gente conhece ele há muito tempo. É um desejo que eu já tive quando eu estava no Internacional, no Atlético Mineiro. Bom que você concretizou esse desejo aqui no Botafogo. Sempre tentei ele, que né? Bom. E daí teve essa brecha do pré-contrato ali, como a relação que eu, o Dave, que trabalha hoje na Eagle, a gente já tinha uma relação próxima com o agente dele, e o próprio Igor também, né, nos conhecia, se tornou fácil dele acreditar no projeto. Também foi uma e essa foi além das ferramentas, então, né? Porque você já conhecia, é um jogador que sai muito da área, né? Que hoje é importantíssimo, né? Um atacante que se move, que finaliza bem, mas também sabe se virar, de puxar o zagueiro. Mas essa já vinha da sua cabeça também, né? Esse a gente já o conhecia, né? Mas, claro, a gente tem que acompanhar, né? Não é porque conhece que a gente tem que ter esse monitoramento, saber os números dele para realmente a gente dar o veredito de fazer ou não. E ele teve um caso interessante, que agora pode falar, né? Pode falar o que você quiser. Júlia Camacho, que é os anota. Bastidores dessas contratações. Teve uma proposta para ele, o contrato dele era válido a partir do dia 1º de julho. Dia 1º de julho, 30 de junho, chegou uma proposta de 10 milhões de euros por ele. Sem ele jogar no Botafogo, a gente já poderia receber 10 milhões de euros. Daí tivemos que ir no John, né? John, chegou essa proposta e tal. O que vocês acham do jogador? A gente falou, John, é um jogador promissor. Na nossa análise, pode chegar até a seleção brasileira. Até a seleção brasileira? Até a seleção brasileira, John. Não vamos vender. Ele tem que jogar no Botafogo. E daí o John não deixou vender. Então foi um fato legal aí do Igor, que a gente poderia lucrar com ele sem ele vestir a camisa. Foi legal. E agora tivemos também o Matheus Martins, né? O Matheus Martins é um menino que nos deu muito trabalho quando jogava contra o Botafogo, né? Sim, eu narrei, inclusive. Então a gente acompanhou ele e até teve um acompanhamento da parte da Eagle, que é a parte do Lyon, essa parte de scout que a gente trabalha junto. Eles também têm vários reportes, vários acompanhamentos, auxiliaram também na tomada de decisão, igual o Thiago Almada, que já era um desejo nosso na primeira janela. O Almada, no podcast do John, ele soltou. Ele falou, Almada, e esse nome ficava na nossa cabeça. E a gente foi acompanhando ainda mais, né? Nós, o pessoal do Lyon, tanto jogos em loco, jogos ao vivo, né? Jogos via vídeo. Então era um atleta que a gente tinha certeza do seu potencial aí para vir agregar o elenco. Sensacional, inimaginável até, né? E tem o El Arouche, que é um jogador da base do Lyon, que de repente viu um caminho também aqui para retomar a sua carreira. O Mohamed, o Arouche é interessante porque ele sempre foi o destaque da base do Lyon. Ele sempre foi o melhor jogador da base do Lyon, da geração, do Lyon e da França. E ele sofreu nos últimos anos, os últimos meses, com algumas lesões, só que mesmo assim eles tiveram algumas propostas, inclusive o Barcelona fez proposta por ele para levar ele para a equipe. Só que o Lyon sempre segurou ele. E o John, acreditando muito no nosso projeto, nos nossos profissionais, ele falou que o melhor caminho para o atleta, para recuperar o atleta, para que ele possa performar, não seria deixar ele no Lyon, e sim deixar ele no Botafogo, para que ele realmente tivesse esse cuidado, a gente tivesse esse lado família que realmente o Botafogo tem. Então foi uma escolha do atleta e do John também, para ele retornar para o Botafogo e resgatar esse potencial
do Mohamed. Boas Falando- histórias, né? Vamos, Não. vamos trazer uns bastidores mais? São Porque muitas, né? eu quero São saber muitas. de outras contratações. Vamos falar de bastidores, Hanna, de outras Por favor, contratações. mas só uma última pergunta assim. Analisando esses jogadores, qual foi o mais difícil de trazer pra cá? Não precisa dizer o motivo, mas assim, qual foi o mais complicado pra conseguir concretizar realmente a vinda pra cá? Foi o Vitinho. Foi o Vitinho? Foi o Vitinho, não pelo atleta, e sim pelo clube, né? O clube não queria liberar ele de jeito nenhum, acredita muito no potencial dele, nós também, mas a gente não desistiu, né? Isso também faz parte do jogo. Claro. E agora vamos saber curiosidades, Alguma bastidores coisa que você de possa contratação. contar. Alguma história boa de bastidor? Acho que é legal falar uma história, não é desses Não, atletas. pode ser de Quem você quiser. Aqui pode destinar todo mundo. Eu vou falar sobre uma história do Júnior Santos. Ah, sim. Essa Sim. é o xodó aí da torcida, né? Virou o xodó, né? Porque o Júnior, quando chegou, a gente sempre teve muita desconfiança. A gente Sim. não, né? O nosso departamento acreditava muito nele, né? Mas a torcida, o todo falava, esse não é jogador pro Botafogo. Mas o Júnior, na janela de transferência, Foi a segunda. 2022, Isso. na segunda, a gente identificou o Tiquinho e queria trazer o Tiquinho para o clube, né? E não estava tão fácil a negociação de trazer o Tiquinho, ele estava muito bem lá, mas ele tinha o desejo de jogar no Brasil. E ela foi se estendendo e a janela fechando. E o Júnior é um atleta que nosso departamento sempre acreditou e sempre confiou. E a gente falou, vamos trazer o Júnior, né? A gente mostrou para todo mundo. Depois eu posso explicar como é que funciona, né? O dia a dia, a questão de monitoramento. E a gente mostrou o atleta para o John, na época a comissão era o Luiz Castro. E assim, o John na hora aprovou pela condição do negócio e tudo mais. E o Luiz falou, eu não pedi Júnior Santos, eu pedi o Tiquinho. Você tá querendo me trazer o Júnior para não trazer o Tiquinho. Eu falei, não, professor, a gente vai trazer, mas calma, esse é um jogador que tem potencial, acredite nele e tal. Ele falou, não, se vocês acreditam, pode trazer, mas não vamos abrir mão do Tiquinho. Eu falei, então, beleza, temos o green light, né? Então vamos trazer o Júnior. E foi no apagar das luzes, a gente conseguiu trazer o Júnior e ao mesmo tempo, 2 dias depois, o Tiquinho deu ok e trouxemos o Tiquinho. E os dois brilharam dentro do Botafogo. E daí, no final do ano de 22, a opção de compra era muito alta, a gente não tinha o dinheiro, né? Não tinha o dinheiro para fazer a opção ali com o clube japonês e não conseguimos executar a opção. E daí vira o ano, o Luiz Castro chega e fala, mas o Júnior é um jogador que eu queria no elenco, eu conto com ele. Daí eu falei, em 4 meses mudou o jogo, totalmente, né? E daí a gente teve que ir atrás novamente de contratar o Júnior, que era um interesse nosso e conseguimos trazer. Então, um bom trabalho, o futebol tem essas coisas aí, 4 meses. Mas o Júnior é um cara sensacional, um cara de grupo, é um guerreiro aí que a gente tem, né, que ele tem a cara do Botafogo. E tem uma história de um e-mail que você mandou errado também, que eu fiquei sabendo por aí. Do e-mail é um fato curioso, assim, é engraçado, mas é curioso porque o Jones falava muito do Cavani, né? E muitos intermediários hoje no futebol, eles querem fazer um negócio e realmente não tem o controle do negócio. E daí a gente conseguiu chegar até o irmão do Cavani. E daí na época eu falei, era o Mazuco, o executivo, eu falei, Mazuco, aí eu consegui encontrar o contato do irmão do Cavani e conseguia fazer uma reunião com ele. Então o Mazuco falou, vamos em frente, cara, vamos ver o que se dá para trazer, quais são os números, enfim. E daí, o Botafogo tinha acabado de fazer aquele sistema novo do e-mail da SAF, e daí você consegue bloquear a agenda e tal, e dispara para todo mundo. E eu falando com o Mazuco, falei, deixa que já vou bloquear a agenda aqui, já vou mandar o invite para todo mundo. Cara, eu mandei o invite para a SAF inteira, cara. Todo mundo da SAF sabia a reunião do Cavani. Daí, beleza, só que eu não sabia. Entrei na reunião,
mais de 60 Todo pessoas. mundo compareceu na reunião. Daí o irmão do Cavani entrou e já saiu, daí me mandou mensagem. Cara, que é isso? Mais de 60. Cara, Todo mundo tá na expectativa. Só que não vazou. Eu falei, ó, viu que não vazou nada do Botafogo, não é daqui de dentro. Bom, mas eu acho que o pessoal até pensou que era uma pegadinha, né? Falou assim, se alguém vazar Não, todo mundo isso falou, aí, cara, vão anunciar o Cavani, a estratégia. Não sei. ninguém faria isso, E né? no fim, daí os números não chegaram, a gente não conseguiu chegar, mas pô, foi muito engraçado, porque daí todo mundo deita em mim, né? Pô, O Cavani nunca teve uma reunião tão Cavani povoada, né? Mirim. E tem mais gente pra falar aqui, mais depoimentos. engraçado. Vamos lá. Nos primeiros 2 anos de SAF eu dividi a mesma mesa de trabalho com o Brito, então eu aprendi um pouco por osmose o que ele fazia, eu acompanhava o trabalho dele diretamente e eu sei que ele é uma máquina de trabalho de 12 a 15 horas por dia, passa o dia no telefone. A gente vai aprendendo algumas coisas por osmose também. Ele me ajudou muito e me aconselhou muito na tomada de decisões. A gente toma várias decisões ao longo do nosso dia. E ele é muito cartesiano, então é muito simples, parece que é muito simples pegar um conselho com ele para tomar uma decisão, porque ele é muito prático. E hoje eu acompanhando o crescimento dele nesses 2 anos, ele ressignificou a função de head scout. Os clubes estão valorizando mais essa função, eu acho, muito pelo papel dele, que não é só contratar. E não à toa ele foi promovido no clube recentemente, agora ele é diretor de gestão esportiva, porque a atuação dele é muito maior no escopo do trabalho, assim, muito maior do que o escopo do trabalho dele. E Brito, eu tô acompanhando teu crescimento, teu sucesso, tu tá virando uma besta aí no mercado, super respeitado, querido, ganhando prêmio, e o Botafogo, assim, tá muito bem servido. Obrigado por tudo, é um privilégio, assim, de coração estar do teu lado. Vamos juntos. Passando aqui para te dar um abraço, né? Feliz pelo reconhecimento que você está tendo, né? Você merece isso muito mais. Uma pessoa competente, trabalhadora, né? Dedicada, e feliz por ser teu amigo e fazer parte também desse teu dia a dia, né? De trabalho, de confiança mútua que nós temos em troca sempre de informações e ideias, tá? Um abraço, felicidades. Que isso, hein? Isso é um ambiente feliz. O Júlio, Damiano todo mundo também. falando bem, e é isso aí. O Júlio é um cara sensacional, né? Eu brinco com ele que ele me ensinou a história do Botafogo, né? Por causa disso, a gente ficou dois anos dividindo mesa, que esse é um fato curioso. A gente, no início da SAF, o pessoal queria marcar reunião, cara, não tinha mesa para marcar reunião, cara. Daí tinha que marcar nos cafés aí pelo Rio de Janeiro, a gente não tinha lugar. E a gente fala, mas era verdade. Então hoje a gente tem lugar, né? Onde a gente pode se reunir, discutir. E o Júlio, durante esses 2 anos, a gente dividia a mesa um do lado do outro e ele sempre me ensinando muito sobre o Botafogo, o que é o Botafogo, as dificuldades que eles tiveram, e sem contar que é um cara sensacional, né? Tem um mercado na mão e tá fazendo, né, tudo que tá fazendo aqui no Botafogo por ser esse cara nota 10 aí. E o Damiani é o cara que, pô, me estendeu a mão no momento mais difícil, assim, da minha vida até pessoal, porque quando eu trabalhava no grupo na Holding, deu quase 7 meses sem receber um salário, né? E daí eu dividi isso com ele, com o Rodrigo Caetano, e na hora eles falaram, pô, cara, vem aqui pro Inter, tem espaço para você e tudo mais. E era um momento, assim, onde eu e minha esposa, a gente resolveu apostar na minha carreira, e a gente saiu de Curitiba para ir para Porto Alegre, e na época vendemos o único apartamento que a gente tinha para realmente apostar na carreira, né? Então, Damiani junto com o Rodrigo tem várias pessoas que somaram, né? Mas ele é um cara que merece meu respeito aí e é um grande amigo do futebol. A gente estava falando sobre essa última janela e é inevitável só te perguntar uma curiosidade mesmo. A gente percebe, por exemplo, às vezes é difícil a gente encontrar nomes de lateral esquerdo, lateral direito. Qual a posição que você vê mais dificuldade de realmente conseguir até opções de nomes? Hoje a gente consegue, através das ferramentas e através das observações que a gente tem, a gente consegue abrir muito o leque das opções, assim. Então, não existe muito essa questão, vocês têm essas... Não digo que seria uma carência, mas é mais a questão de budget, né? Uhum. O quanto a gente pode investir, gastar, né? O quanto a gente pode, né, apostar,
no atleta. Os nomes, então, certamente, sempre vocês vão ter. Os nomes, daí a gente quer um perfil um pouco mais experiente, a gente quer um perfil um pouco mais jovem, ou um perfil de performance, né? Que acredito muito no pico da performance, que são atletas de 26 até 29 anos. Então, é entender o que o clube quer. Por isso que eu considero nós um departamento de informação mesmo. O que o clube quer, para qual que é a necessidade, a gente vai apresentar aquilo que realmente a gente acredita dentro da carência. E é olhar também o jogador fora de campo, né? Você saber, você falou de contusão, suscetível a contusão, mas também família, tem muita coisa, essa visão do futebol, essa visão do scout tem que estar muito acima do que só o jogador ser bom ou ruim. A gente tem a gente utiliza algumas ferramentas, né? E dentro delas a gente tem uma ferramenta que a gente consegue acompanhar todo o histórico de lesões do atleta na carreira. Então a gente consegue saber quantos dias e quais os períodos que esse atleta ficou lesionado. A gente consegue saber como foi a lesão através de vídeo. O vídeo mostra pra gente a lesão. Então, fora esse acompanhamento de lesão, a gente entrega esse relatório para o nosso núcleo da saúde e performance. Então, dá um exemplo. Temos um atleta que sofre com algumas microlesões na posterior de coxa direita. O nosso departamento já vai estar ciente que a gente tem que tratar e ajudar e performar esse atleta para não sofrer com essas lesões. Então, ele auxilia na tomada de decisão e também auxilia na nossa performance do dia a dia. Então, a gente tem algumas ferramentas, e daí eu vou até falar uma história engraçada aqui. Por favor. Que o famoso Antônio Lopes, né, que todo mundo conhece, o Lopão. Trabalhou aqui. Esse é um cara sensacional, eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Eu estava em férias num período de carnaval com a família na praia, lá perto de Curitiba, e ele me liga e fala: Alessandro, tem um jogador no Chile que a gente viu, gostou muito dele, só que, cara, eu preciso que você vá lá no Chile ver esse jogador. Eu falei: beleza, professor, eu pensei que ia ser depois. A passagem era sábado de carnaval, né? A passagem eu vou fazer para segunda-feira, tá bom? Eu falei: tá bom, né? Eu olhei para minha esposa, tem que viajar 10 dias. Ela já tá acostumada, né? Eu fui viajar. Daí ele falou: só passa aqui antes da viagem que eu preciso conversar com você. Eu falei: tá bom, professor, eu tô indo aí, tá. Cheguei na segunda-feira e falou: seguinte, a gente já sabe tudo sobre o jogador. Já sabe que ele faz isso, faz aquilo. Só que eu preciso que você passe 10 dias lá. Por quê? Porque na época não tinha rede social, não tinha esse... Antigamente você ia nesses jogos. E daí ele falou: cara, isso eu nunca esqueço. Ele falou: eu preciso que você pegue táxi, eu preciso que você vá no hotel, eu preciso que você vá no treino, pergunte sobre a vida do atleta. Eu preciso saber como é que é esse atleta, se ele se encaixa naquilo que a gente está buscando. Tem que viver 10 dias ali dele para tentar entender. Daí é uma outra coisa assim, uma outra ideia que a gente pega da captação, que não é só ver o atleta se ele sabe jogar, se ele vai cumprir a função, e sim entender essa parte extra-campo. Então o Lopão, na época, usava dessa artimanha dele de delegado ali para saber se esse cara ia somar no elenco ou não, no clube que ele estava. Então a gente vai aprendendo um pouco com cada e a gente utiliza no nosso dia a dia também. E a gente vê isso no elenco, né? Assim, um certo padrão mesmo estabelecido ali de personalidade, que todos se dão bem, não existe vaidade ali entre eles, existe realmente a noção de que eles estão jogando em prol do clube. Então realmente está sendo muito assertivo, não só o talento deles dentro de campo, como essa questão da personalidade também. Do perfil, né? A gente busca isso, claro que a gente não vai acertar 100%, mas é o que a gente busca pela identidade que o clube tem, né? Recentemente a gente teve o Confute, né? Uma entrega de premiações ali da América do Sul, e eu comentei isso com o próprio Júlio, né? Eu falei: pô, Júlio, como é legal de ver o corporativo junto com o futebol num ambiente só, né? Não existe mais aquela divisão, é a galera do Sexto Andar, é a galera da Botafogo TV. Não, é o Botafogo. Não existe essa divisão. E isso eu posso cravar que o clube conseguiu construir, e muito por causa das lideranças, né? Eu falo isso com o Tairo, eu até parabenizo ele, porque isso é difícil fazer, né? A liderança máxima ali, fazer com que todo mundo entenda o projeto, vista a camisa, e isso é legal de ver aqui no Botafogo, que todo mundo realmente tem paixão de vir para cá, né? Trabalhar. E esse é o perfil que
agrada a você para trazer jogador pro Botafogo, perfil? É um perfil que a gente busca, né? De fazer com que a pessoa ela tenha paixão de, né, que queira estar aqui. Essa é a ideia. O Desde cara, a chegada do porque John não, foi isso, né? não Assim. é fácil, né? O cara concentra, joga, descansa, treina, já viaja, concentra. Então, assim, se não tiver um ambiente bom, a gente não consegue ter realmente eficiência dentro de campo. Né? E a autonomia para você? Como é que é a sua autonomia para avaliar os nomes? Como é que te passa assim? A gente tem um trabalho dentro do nosso departamento que a gente monitora os atletas, né? A parte de scout, tem a parte do analítica, a parte dos números, e a gente vai gerando alguns reportes, alguns informes. Depois que a gente gera esses reportes, esses informes, a gente faz um relatório conclusivo, um relatório final, e daí ela é dividida com o John, com o Tairo e com a comissão técnica, né, que hoje é o Arthur. Dentro da necessidade do que a gente discute, e isso é muito discutido entre John, departamento de scout, né, comigo, nosso departamento, com o Tairo e com o pessoal da holding. O John deixa, ele deixa, não que deixa a parte, mas ele deixa o Arthur mais tranquilo para que realmente ele vá só na boa, assim, não precisa ficar filtrando muitos nomes e ele ficar analisando ou dando o parecer dele. Então ele só vai no produto final. Então a autonomia que o John dá para nós chegarmos com o nome, ela é de dentro para fora. Não é alguém de fora falando, não, tem esse nome, pode levar. Ele confia muito no nosso trabalho, né? Ele aprendeu a confiar por isso, porque a gente sempre entregou aquilo que a gente acredita que vai ser a cara do clube. Então, ela é dividida dessas maneiras, mas a tomada de decisão da operação sempre é do John, né? Daí o John a gente lá dá, por exemplo, deu o Vitinho, ele deu o green light. Pô, vamos trazer o Vitinho. Daí eu vou no Arthur e falar, mister, a gente tem esse jogador nessa posição, tal. Ele olha e ele fala, não, beleza, tô de acordo também. Então, ela é um pouco da gestão horizontal, mas sempre o John sendo o cabeça final ali. E ele gosta de receber, cara. Quem que é o próximo aí? Ele gosta, tem essa expectativa. O John, eu brinco com ele que ele é pra mim, ele é um dos nossos scouts, porque ele assiste jogo na França, ele assiste jogo na Inglaterra, ele assiste jogo no Brasil, então ele é o melhor scout preparado, porque ele consegue saber diferentes níveis, né? Sim. Eu brinco com ele, deixa eu perguntar pro meu head scout aí, né? Ele fica sensacional. Ele dá risada. E tem mais uma galera que quer falar aqui na telinha. Pessoal da TV Botafogo, tudo bem? Sou Fernando Carvalho, ex-presidente do Inter, hoje eu sou consultor esportivo e estou aqui perante vocês, os sintonizadores, os telespectadores, os seguidores da TV Botafogo, para fazer uma referência ao Alessandro Brito, a quem conheço do mercado de futebol, como um grande profissional. Conheci no Internacional, né, quando foi um analista de desempenho, um scout da categoria de base, um head scout. Tem vários nomes que definem a atuação dele, né, sempre com muita condição, com muito brilhantismo, né, é uma pessoa que conhece muito o mercado do futebol, conhece muito essa relação que se estabelece entre os jogadores de futebol e os clubes. E dentro desse conhecimento de mercado, ele sabe fazer plenamente a avaliação daquele jogador que é dotado de condição de crescimento, competitivo, fisicamente portador de atributos essenciais para que sua carreira tenha sucesso, identifica talentos, identifica profissionais do melhor gabarito para angariar e buscar para fazer parte dos grupos de trabalho onde ele atua. No Internacional ele fez isso com brilhantismo, depois foi para o Botafogo, antes passou pelo Atlético Mineiro junto com o Rodrigo Caetano, que foi quem o levou para o Internacional, e agora é, no Botafogo, um grande dirigente, um dirigente profissional da mais alta estirpe, né, mostrando cada dia a sua competência, que é retratada exatamente pela condição do Botafogo de liderança hoje no mercado brasileiro. A indústria do futebol tem o Botafogo como um grande player hoje, postulante de todos os campeonatos que está participando, com muita competitividade.
né? E o Alessandro é o grande protagonista desse momento do Botafogo, claro, baseado numa estrutura, baseado nos seus dirigentes, né? Que fazem parte do contexto todo, o John Textor, que é o grande investidor, outros grandes e importantes dirigentes como o Dave Bandeira, né? Mas ele, sem dúvida, é quem tem gerenciado e capitaneado esse processo, acima de tudo, de montagem de elenco, né? E por isso o Botafogo tem talvez o elenco mais competitivo do futebol brasileiro, com jogadores que aliam técnica e competitividade, que aliam técnica e força, e estão aí na ponta de cima de todas as tabelas dos certames em que estão disputando. Obrigado aí pela oportunidade, um abraço no Alessandro, um abraço aos botafoguenses, desejo sorte a todos vocês nessa sequência de temporada aí, tá? Grande abraço. Rapaz, e ó, campeão mundial com gol do Gabiru. Aliás, eu nunca recebi tanta ligação igual o dia seguinte. Gol do Gabiru. Pô, Fernando Carvalho, cara. Fernando, eu sempre fui um admirador dele, sempre fui um admirador por tudo que ele construiu no Inter, não só pelo título, mas... Ele se antecipou ao mercado, né? Exatamente. Ele conseguiu ter uma visão do clube associativo, trazer o sócio para dentro do clube, e sempre foi uma referência. E quando eu fui trabalhar no Inter, a primeira coisa que eu falei com o Ademir, que era o nosso coordenador técnico, eu sabia da proximidade, e com o Dave também, hoje o Dave trabalha com a gente, falei, cara, uma pessoa que eu quero conhecer é o Fernando para conversar sobre futebol, né? E na primeira conversa que a gente teve, a gente virou amigos, porque ali a gente viu uma identidade de um com o outro, mas acima de tudo respeito, né? Por tudo que ele é, a grandeza que ele é dentro do futebol. Pô, para mim é uma honra e ele dar essas palavras, né? A gente nem espera vindo dele aí, tamanha mensagem. Você mencionou o Dave, né? Então vamos falar um pouquinho também mais, queria que você falasse sobre o trabalho com a Eagle. Muito legal. A Eagle, ela vem crescendo, é um trabalho que o Tyro, junto com o Danilo, eles construíram junto com o John. No primeiro ano de 22, a Eagle, junto com o Botafogo, a gente não sabia exatamente qual o caminho que ia seguir, porque o Botafogo precisava de muitas coisas aqui e a gente tinha que trabalhar muito pelo clube. Não que a gente não trabalhe, a gente trabalha muito pelo clube, mas a Eagle, ela queria abraçar de alguma maneira. E depois, em 23, o John, ele conseguiu entender e viu o quanto era importante ter uma estrutura muito profissional na Eagle para poder ajudar e apoiar a plataforma Multiclubes. E o John foi muito feliz quando ele coloca o Danilo, né, que era o braço do Tyro, mas o Danilo como responsável por essa estruturação. E daí ele contrata o Dave Bandeira, que é um player, é um cara de mercado aí, de altíssimo nível, que trabalhou anos no Internacional, para cuidar desse player trade, que é as saídas de atletas dos clubes, empréstimos, cuidar de maneira geral dos ativos de cada clube. Trouxe o Edu Iglesias, né? Na verdade tirou o Edu Iglesias aqui do Botafogo e levou para dentro da Eagle, mas ele continua sendo um braço nosso. E recentemente ele trouxe, já existia o Hugo Ribeiro, é um português, mas recentemente ele trouxe o Maicon, que trabalhou mais de 15 anos no Bayern de Munique, para ser o nosso coordenador técnico. E com a chegada do Maicon, se organizou, principalmente essa parte de scout, ela se organizou, todo mundo entendendo quais são as áreas de coberturas de cada clube. Então hoje a gente conseguiu implementar, a gente já tinha o nosso banco de dados do clube, mas hoje a gente conseguiu implementar um banco de dados único dentro da Eagle. Então o que o pessoal do Lyon e o pessoal da Inglaterra e da Bélgica faz, a gente consegue saber. E o que nós estamos executando de acompanhamento, monitoramento de atletas, eles também conseguem saber. Então isso facilita. A troca que a gente tem ela é meio que quinzenal, né? É um facilitador, porque eu consigo entender qual é o nível de análise que hoje o Lyon tem, ele também consegue entender qual é o nível de análise que a gente tem. E acaba que a gente hoje é um braço da Eagle, essa é uma responsabilidade que hoje eu tenho, de ser um braço da Eagle na América do Sul. Então a gente responde não só para Botafogo, mas para também as outras plataformas multiclubes do John. Então hoje
passou 23 ali um pouco com dificuldade, mas depois que veio o Dave, Mike, o Edu, juntou com o Hugo e com o Andres, a Eagle ela conseguiu crescer e cada um entendeu aonde pode contribuir. Então hoje a gente consegue contribuir de maneira assim global para pedidos do John. Então o John tem um pedido lá no Lyon de um lateral direito. A gente senta, discute quais são os atletas de destaques da América do Sul, quais são os atletas de destaques da América do Norte. Então a gente consegue ter essa globalização, esse mapeamento do mercado aí. Bem legal. E você tem alguma história curiosa com o John? Acho que todo mundo tem. Acho que todo mundo tem, né? Com o John tem algumas, né? O John, ele é um cara assim, todo mundo fala que eu trabalho muito, né? Minha esposa, ela fala, pô, mas você não larga o celular, você trabalha muito, 12, 14 horas por dia. Mas acho que o John trabalha mais, acho que ele trabalha 15, 16 horas por dia. Esse cara, ele não dorme. Mas tem um fato curioso dele, que ele... meu filho carioca, né? Eu tenho um filho carioca, 2 curitibanas e um carioca. Nossa, esse relacionamento vai ser uma beleza. E daí o Bento tinha nascido em janeiro e a gente estava em final de janela de transferência na França e estava fechando a transação do Jefinho, se eu não me engano, acho que era isso. E eu falei, John, tô ocupado aqui, né, cara? Meu filho tá aqui, tô na maternidade e tal. Não, é urgente, preciso. Eu falei, tá bom, John, vamos entrar, né? E eu tava com touca de parto, tava com minha esposa ali querendo ter um filho. O John participou do nascimento do teu filho. Participou. E daí a gente entrou ao vivo e o Júlio é prova viva disso, porque o Júlio Graco tava junto. O Mazuco tava viajando também para resolver uma outra situação. E daí ele não conseguiu falar com o Mazuco, falou, pô, eu preciso de você, Brito, atende, cara. Eu falei, tá bom. Daí o Júlio tava no grupo, o Júlio entrou também, cara, foi um fato curioso, né? Mas é isso, cara, a gente, eu acho que o futebol tem um pouco disso, né? Você tava com touca cirúrgica, tava? Se duvidar, o Júlio tem a foto. Você tinha avisado pro John antes da situação ou quando ele abriu a câmera ele te viu nessa situação? Cara, entendeu? Ele tava tão pilhado que ele nem, tipo assim, onde você tava... Vamos resolver o assunto, entendeu? Você tá, seu filho tá... Tudo bem, não, mas vamos conversar. Rápido. Ele segura aí, é rápido. Sensacional, cara. E tem várias, né? O John, cara, é um personagem, assim, é um cara, pô, que eu... assim, admiro muito a forma de que ele trabalha, a visão dele. Eu levo comigo hoje para minha vida uma frase que ele usa muito, que ele não tem o retrovisor, né? Ele sempre fala isso. Eu sempre olho para frente, eu não olho para trás, né? E eu levo isso para minha vida também. A gente tem que sempre... Os erros vão acontecer, né? E a gente aprende com isso. A gente aprende com isso, a gente amadurece. Então não adianta a gente ficar, né? Mas podia ser assim. Não, vamos... aprender e olhar pra frente. Exatamente. E ele tem isso com ele, eu admiro muito isso. Porque ele não tem medo, cara. Ele, né, é pra frente, é um cara ambicioso, é um cara família, né? Também por isso que acho que casou com o Botafogo. E eu aprendo muito com ele no dia a dia, assim. Cara... fora da caixinha. Você citou seu filho, e qual a importância da família na sua vida profissional? Pô, cara, família pra mim, assim, a minha esposa, ela sempre esteve comigo, né, sempre. A gente, eu tive uma experiência de ser um atleta profissional fora do Brasil. Eu joguei profissional num país que chama Nova Zelândia. Oh, que demais. E lá, assim, era amador, né? Sim. Só que, pô, eu tinha o sonho de ser um jogador. Aqui no Brasil, eu era um atleta com maturação muito tardia, era difícil, não tinha um Alessandro para apostar, sabe? Daí eu falei, pô, vamos atrás dessa oportunidade. E eu, na época a gente era namorado, eu falei pra ela, pô, eu tenho que ir atrás do meu sonho e tal. E ela falou, não, eu vou junto, eu tô junto com você, trancamos a universidade, então a gente sempre foi muito junto em todas as nossas decisões. Então, pô, eu passei Curitiba, Porto Alegre, BH, agora Rio, Nova Zelândia, e ela sempre foi, né, minha fiel escudeira, sempre esteve comigo. Legal. E a gente foi muito feliz, a gente teve gêmeas, né? Eu tenho 2 menininhas de 9 anos e o Bento que nasceu recentemente, então a gente sempre foi muito família, assim, muito, muito família. E ela é meu suporte, né? Eu falo para ela que desde que você me ajuda aqui em casa, né? Vai dando suporte e eu vou seguindo profissionalmente, né? Sem esse suporte não teria dado certo. Família que vai participar agora. Eita! Oi, papai. Estamos aqui para dizer o tanto que a gente te ama,
o tanto que a gente se orgulha de tudo que você faz, da maneira que você age, da maneira que você engloba todos, da maneira que você trabalha, se abdica, da maneira que você é intenso e faz sempre o melhor. E a gente se emociona pelo ser humano de luz que você é, pela potência que você é, a força que você tem, transcende nos nossos 3 filhos. E a gente ama muito você. Obrigado por tudo, obrigado por tantos ensinamentos. Bye, John. Segue o líder. Muito bom. Papai, a gente ama você. Obrigada por tudo. Muito obrigada por ensinar as coisas do Botafogo. E que você sempre ensina a gente que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos. Fogo. Vamos cantar, Bento? Fogo. Fogo. Tchau, papai. Love you. A gente ama muito você. Tchau, papai. Beijo. Ai, gente, nem eu aguento. Essa aí eu não sabia. Nossa, que demais. Pô, tá louco, cara. Pra mim é... Até esqueci que tem que falar no microfone. Não, tá liberado Tá esquecer louco. qualquer coisa depois. Não, realmente eles... A minha esposa é super guerreira, ela me dá muita força, muita força. E as meninas... elas se superam, né? Porque é mudança de cidade, mudança de rumo e a pressão também, né? Pelo trabalho, desenvolver o melhor. Então, às vezes a gente viaja, abdica de, né, festas, aniversários, enfim, mas elas entendem bem, né? E o Bento nasceu canhoto, cara. Então já tô monitorando ele. Cara, isso que eu ia te Já tô perguntar. monitorando. O Bentão nasceu canhoto e chuta bem, viu, cara? Já tá ligado. Já tô ligado ali Não nele. para, né? Não tem como. O menino chuta, ele já tá pensando. Já tá ali Pô, monitorando. Eu não tive essa sorte quando eu era o maior goleiro de Petrópolis, esse aí mas foi goleiro, mas não te conhecia. dei mole. Aqui agora só com tive a 2 gente. anos de carreira. E tem mais depoimentos. Você aguenta coração. Aguenta coração. Oi, Ale. Oi, nosso querido Ale. É absolutamente merecido todo esse reconhecimento pelo excelente profissional que você é, Ale. E, sobretudo, com características de integridade e honestidade ímpar. Nós te admiramos muito, nós te queremos muito bem e que Deus continue abençoando o teu caminho e que você continue sendo esse ser humano iluminado que você é. É isso, Ale. Acompanhamos toda a sua trajetória aqui de Curitiba, desde que vocês eram namorados há muito tempo atrás, depois quando se casaram, toda a evolução profissional que você obteve, desde o tempo do Atlético, depois o Internacional, o Atlético Mineiro, e agora consagrando o seu profissionalismo no Botafogo, coisa que nós aqui de Curitiba, como seus sogros, já sabíamos. Que ia acontecer naturalmente. Gostamos muito de você, você é uma pessoa especial para nós, é um paizão, é um amigo de todos os da nossa família, sempre disposto em auxiliar, além de ser um ótimo profissional. Parabéns, conte sempre com o nosso apoio. Amamos você. Olá, filho, tudo bem? Estamos aqui para te desejar uma mensagem, né? Que a gente está muito orgulhoso de todo o seu trabalho, seu esforço, sua dedicação. Sempre você foi desse jeito, sempre a luta nos seus objetivos. Então, nós estamos, assim, muito contentes. Então, parabéns para você, tá? Nós dois te amamos muito. É emocionante, né, Ana Santos? Pô, eu já amo a sua família, Brito. Eu tô nessa já. Demais. Eu fui muito feliz e eu sempre falo isso pro meu sogro e minha sogra, que eu tenho 2 pais e 2 mães, né? Porque eles foram, assim, são, né? Muito especiais para mim, para minha família. E eles sempre nos apoiaram, assim, para tudo. Meu sogro e minha sogra, para tudo. E, pô, essa não esperava também. E meu pai e minha mãe não precisa falar, né? Pai e mãe, né? Não adianta. Eles sempre
Meu pai e minha mãe sempre me levavam nos campos, nos jogos, né? Sempre no dia a dia ali do sonho de ser atleta. E depois, quando eu completei 18 anos, meu pai falou, tá aqui a chave, eu cansei. Daí ele falou, vai de carro sozinho. E daí foi com 19 anos eu saí, né, de Curitiba. A gente é de São Paulo, eu sou paulista, mas eu fui com 14 anos para Curitiba para jogar, né? Na época eu fui pro Curitiba, depois pro Atlético, então aí iniciou também a trajetória na cidade. E eles sempre, os dois, né, sempre me apoiaram bastante. Então, pai e mãe, né, não tenho o que falar, mas eu sou muito feliz porque eu tenho 2 pais e 2 mães. Como o Textor disse, né, família quando chegou, né? E você está aqui há 2 anos agora, né? Chegou no dia 16 de fevereiro. 2 anos e meio. E o que você consegue falar sobre esses 2 anos do Brito, que chegou aqui querendo ter um dos maiores elencos da América do Sul, do Brito que tinha tantos planos, o que você pode falar desse tempo? Eu sempre me preocupo muito com o legado e também o que a gente vai deixar na instituição, né? E uma coisa que me marcou muito assim, no Brasil e que me preocupa ainda foi a situação do 7-1. Aquilo para mim foi muito marcante, porque foi no nosso país e é o futebol brasileiro. E depois daquele 7-1, eu sempre brinco, sempre falo com todos assim, a gente tem que fazer melhor para a gente não, né, o futebol brasileiro não passar mais por isso. E a gente vê hoje até o momento atual que nossa seleção está, o futebol brasileiro está, eu acho que nós profissionais, nós temos que buscar a excelência, né? Então essa é uma preocupação, a minha preocupação é com o Botafogo, né? Claro, a gente vive isso todo dia, a gente quer buscar o melhor para o clube, mas também a minha preocupação é no futebol brasileiro. Nas palestras que eu inicio, que eu dou, né, Brasil afora, eu sempre falo sobre a dificuldade que a gente tem de achar um talento aqui no Brasil hoje, e é algo muito sério. Hoje, aqui no Brasil, o último estudo do IBGE, ele diz que crianças de 6 a 10 anos, 1 a cada 3 ela é obesa. Se a gente for tirar ali, teoricamente sobrariam 2 crianças, a gente não sabe se essas crianças elas são do gênero feminino ou masculino, se elas são aptas a fazer o esporte, se elas têm o talento, né, ou o desenvolvimento para o futebol. Então, se a gente não ligar o alerta e não desenvolver o futebol, o esporte de maneira séria, não vai ser só o Botafogo, não vai ser só a seleção brasileira, vai ser o esporte brasileiro de maneira geral que vai ficar sempre para trás. Então a gente vai ter mais 7-1, 5-1, 4-1, porque a gente tem que olhar lá para baixo, né? Essa é uma preocupação que eu tenho. É a educação física escolar, é a iniciação esportiva. Então, se nós que estamos lá no topo, né, no profissional, a gente não olhar para baixo, não querer enxergar, né, não olhar e falar, pô, vamos acreditar no ciclo olímpico, vamos apostar nesses meninos, vamos cuidar da família, eu acredito que a gente não consegue dar um rumo diferente. O futebol mudou muito, brasileiro, né? A gente passou anos no automático, o talento vai resolver, um jogador vai resolver. E a dificuldade está na nossa cara e a gente não está vendo. E além dessa dificuldade, os próprios jogadores já consolidados muito vêm buscando a Europa, até por encontrar um cenário difícil no Brasil. E eu vejo que isso está se revertendo, inclusive, aqui no Botafogo, de jogadores que estão saindo da Europa querendo retornar não só para o país, mas para um projeto ambicioso como o do Botafogo. Isso aí já é mérito seu, né? É algo já que... é um sinal de que você está... É um sinal que eles estão acreditando que aqui a gente está trabalhando de uma maneira profissional, de realmente colocar o clube aonde ele deveria estar, né? E os atletas terem uma visibilidade realmente daquela maneira que eles acreditam que eles deveriam ter. Então é uma preocupação que nós gestores, eu falo por mim, mas acredito que tem muitos profissionais que pensam assim, mas se nós gestores a gente não unificar e não realmente unir forças para fazer o bem do futebol brasileiro de maneira geral, a gente vai ter mais um 7-1 recentemente. Esse é um fato, é algo que me preocupa. Sim. E sempre que temos convidado aqui, temos presente. Ana vai fazer as honras da casa. Cadê o presente, Gabriel? Tá aqui, não, a gente não combina nada, né? O presente eu sabia que o presente não trouxe. Preto, não, pois é. Esse cara aí, presente. Pô, pessoal. Isso tudo está na Botafogo Store. Você que quer chegar junto, já entra lá e já sabe. Ou vai na própria loja. Também é muito bom. O problema de entrar na própria loja é que a gente se empolga, né, Ana Santos? Já viu? Eu pensei que o boné era o azulzinho do John. Imagina. Esse aí é exclusivo. Esse ainda não dá, né?
Legal. Sabe que todos os... não só os clubes... Esse é pro... Seus filhos também legal. Conhecerem um pouco mais a história de um grande ídolo aí nosso, Legal. de uma forma mais descontraída. Que legal. Quando eu trabalhava na categoria de base, todas as viagens que eu ia fazer de competição... Só fala no microfone. Desculpa. Todas as viagens que eu ia fazer em competição da categoria de base, sempre tem a troca de flâmulas. Sim. E eu fui colecionando as flâmulas. Então eu legal. tenho em casa mais de 300 flâmulas de diferentes clubes do mundo, assim, afora, né? Das viagens que a gente fez. E essa aqui eu não tinha, viu só? Sensacional. Tinha que ter Eu essa sabia, aí. eu sabia de tudo, Hannah Santos. Você que escolheu os presentes pro Brito. E a gente vai chegando ao final, eu queria fazer uma última pergunta de curiosidade minha, totalmente fora do script. Você jogava Futebol Manager, alguma coisa? Porque eu vou chegar em casa agora jogar e seu filho provavelmente quando crescer vai ter uma... Eu era mais fã do futebol de rua, cara. Eu gostava mais de ficar na rua jogando, golzinho, ficava, né, no campo. Eu não era muito do videogame, do computador. Todo mundo fala, pô, mas o Brito, em algum momento, ele brincava com isso. Pior que eu preferia mais a peladinha, o futebol. Eu era mais da prática. Com a vida. Isso, você fica 20 horas jogando. É legal, né? É legal demais. E queria agradecer e obrigado pelo seu trabalho no clube, por você ter formado essa família, né? Esse pilar que trouxe nosso clube que a gente ama tanto, que a gente está aqui há tanto tempo, para esse sucesso. Um prazer, muito obrigada por conceder esse podcast pra gente e espero que no final do ano a gente se abrace e comemore um título. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo para isso. O título vai ser consequência de um trabalho que está sendo feito, muito bem feito, né? Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço o convite, agradeço a maneira que vocês também conduziram aí, né? Muito solto, muito leve, então de parabéns. E agradecer a todos os profissionais que, né, estão no nosso dia a dia. Sem eles, né, nós não teríamos esse sucesso que nós estamos tendo dentro de campo. Então são várias mãos, vários pés, né, várias pessoas querendo e desenvolvendo a excelência dentro do clube. Agradecer novamente a minha equipe. Eu acho que eles, para mim, fui muito feliz na escolha. Eles também acreditaram e confiaram, né, no que o maluco estava falando ali. Então, agradecer muito eles, porque os caras vestiram a camisa, vestem a camisa. O Botafogo está muito bem servido dentro desse departamento que eu cuido, né? A gente está muito feliz, valoriza muitos profissionais. O mercado tem nos procurado, né? O mercado quer entender qual é a receita do Botafogo. E a receita, eu sempre falo, a receita é muito trabalho, muita dedicação, é acreditar naquilo que a gente faz, né? Essa é a receita não só do nosso departamento, mas é do Botafogo. A receita do sucesso é o trabalho. Então, isso eu sempre levei na minha vida. Mas, pessoal, muito obrigado aí pelos vídeos, por tudo mesmo. Foi muito legal. A gente que agradece. A gente que agradece, galera. Muito obrigado. Inscreva-se no canal. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante. E até a próxima. Até a próxima, galera.